Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter nossa primeira aula prática. Eu escolhi para vocês as massas que eu tinha ensinado para vocês, as massas bases. Então hoje eu escolhi a pâté sucré para a gente fazer. Lembrando que, como eu expliquei para vocês na aula teórica, eu não sei se vocês se recordam, a diferença das massas são praticamente a quantidade e o modo de preparo delas, né? A quantidade dos ingredientes. A pâté sucré e a pâté brisée é muito parecida. O que muda nelas é que uma também vai açúcar de confeiteiro e a outra não vai, e a quantidade de açúcar nela. Então vocês podem fazer as duas variações. Eu vou fazer aqui uma, mas vou deixar livre para vocês fazerem a que vocês quiserem. Ou a sablé, ou a brisée, ou a sucré, ou se vocês quiserem fazer a flora também, que eu não expliquei muito, mas é a que vocês quiserem fazer. Eu vou fazer agora a massa. Essa massa ela precisa descansar por pelo menos 2 horas. Então eu vou gravar para vocês agora. E aí depois à noite, no horário da nossa aula, eu mostro para vocês o resultado da massa final. Eu não vou rechear porque eu vou deixar o recheio livre para vocês, mas eu vou dar algumas dicas de recheio enquanto a gente vai fazendo. Os ingredientes dessa massa, como eu tinha falado para vocês nas aulas, para a gente prestar bastante atenção nisso, porque os ingredientes de algumas massas precisam ser em temperatura ambiente, diferente dessa que os ingredientes precisam estar gelados. Então, o ideal é vocês fazerem o seguinte: já peneirar a farinha, o sal e o açúcar e levar tudo para o congelador por pelo menos uns 15 minutinhos. Como eu gravo sozinha, não daria para eu fazer isso e levar para congelar, então os meus materiais já estão todos gelados, tá? Os meus ingredientes estão gelados. Depois que a gente fazer esse processo de levar para gelar, a gente também leva a manteiga para gelar. Eu vou deixar os ingredientes disponível para vocês na descrição do vídeo. A gente também coloca a manteiga para gelar, tá? A gente pica ela nos quadradinhos e também leva ela para gelar. Caso a sua massa não esteja dando certo na hora que você está fazendo, você pode acrescentar a água nela, se for preciso, água gelada. O ideal também é a gente meio que untar a mão com a água quando estiver produzindo ela. Lembrando que para fazer essa massa, gente, a gente precisa ser muito rápido, porque a manteiga não pode derreter. Eu tenho uma mão muito quente, então eu tenho que ser mais rápida ainda. A quantidade dos ingredientes, como eu falei, é um pouco diferente de uma massa para outra, então é isso que a gente tem que prestar atenção. E, às vezes, o tamanho do ovo, que no caso que a gente está usando só gema, às vezes pode interferir na sua receita. Nessa receita, na pâté sucré, a gente vai usar só gema. O que vocês podem fazer com a clara? Lembrando que na hora de separar a clara para fazer merengue, não pode pingar nenhuma gotinha de gema. Então, você pode fazer um merengue e fazer uma torta de limão. A primeira dica aí de recheio para vocês. Vocês podem fazer uma torta de limão e cobrir com um merengue. Acredito que eu vou passar as receitas para vocês de merengue também nas próximas aulas que a gente for tendo. Essa aula de hoje, ela também é uma base para nossa prova, que vai ser semana que vem, na próxima terça. A nossa prova desse bimestre vai ser prática, tá? A primeira VA vai ser prática e a base dela vai ser a base das massas, e daí vocês podem escolher qual torta vocês vão querer. Os ingredientes vou passar para vocês aqui rapidinho. É farinha de trigo, sal, açúcar, açúcar de confeiteiro, manteiga gelada e 3 gemas. A quantidade vai estar na descrição do vídeo. Eu vou buscar minha manteiga agora que ela está no congelador, enquanto eu tô explicando aqui para vocês. Bom, gente, ó, manteiguinha aqui, geladinha. Vamos começar agora a produção. O que a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês, meus outros ingredientes já estavam gelados. O que a gente vai fazer? Vai misturar a farinha, né? O sal, o açúcar cristal primeiro. E o açúcar de confeiteiro. Lembrando que a farinha tem que ser peneirada, tá? E é importante peneirar os outros ingredientes também. Então, a gente vai misturar eles agora. O ideal seria levá-los para a geladeira. Só que, como eu falei para vocês, eu deixei meus ingredientes gelando antes de começar a aula. Mistura eles. Ah, gente, outra coisa de falar para vocês. Eu tirei a manteiga agora
porque eu já vou fazer rapidinho aqui pra vocês. Mas vocês só vão tirar a manteiga do congelador na hora que vocês forem usar ela. Misturou os ingredientes, vai acrescentando a manteiga na mistura da farinha e mexendo um pouco para que os pedacinhos da manteiga não grudam uns nos outros, tá? Para não ficar todos meio grudadinhos, tipo igual tá aí no pratinho já e mais. E aí a gente vai incorporar usando apenas as pontas dos dedos e o mais rápido possível. A medida que a gente quer é que ela forme tipo um farelinho. E aí depois que ela formar o farelo, a gente vai acrescentar as gemas. Então, vamos lá. Viu que tá bem gelada a minha manteiga, né? Aí dá uma misturadinha. Vou pegar uma colherzinha pequenininha aqui que eu tenho. Só pra não grudar os bloquinhos de manteiga um no outro. Ah, lembrando que é manteiga sem sal, tá, gente? Manteiga daquelas extras. E aí a gente vai incorporar, ó, só com a pontinha dos dedinhos. Bem incorporadinho. Pra poder virar um farelinho. Lembra daquilo que eu falei pra vocês sobre ingredientes de qualidade, tá? Se quem aí já trabalha com doce, já tem a receita preferida de... receita. Já tem a marca preferida de manteiga, de farinha, de açúcar. Então, levem essas daí. Eu não vou ficar passando marca pra vocês, igual eu tô usando a que eu sou acostumado a usar aqui na confeitaria mesmo. Então, a gente vai incorporando com as pontinhas dos dedos. Vocês vão ter que ficar vendo aí todo o processo, porque eu não tenho ninguém para editar os vídeos, para cortar essas partes mais demoradas. Enquanto isso, se alguém tiver dúvida, vai me perguntando no grupo, que eu tô lá à disposição. Tô vendo que já estão começando a ficar um farelinho, né? Minha mão é muito quente, então às vezes pode acontecer da manteiga já começar a derreter. Mas aqui ainda eu tô sentindo a textura bem geladinha de tudo. Sobre a prova, pessoal, vou aproveitando esse tempinho aqui para ir explicando para vocês. A gente vai... Vou passar para vocês por escrito, para vocês não esquecerem, tá? Mas eu quero que vocês gravem ou façam daquele modelo que eu mandei para vocês no começo da aula. Uma das 3 massas, ou a flora, que eu tinha falado para vocês também. E aí... vocês vão poder escolher o recheio, tá? Lembrando que vocês podem escolher o recheio que vocês preferirem, que vocês são acostumados, que tiver em casa. Que essa é uma receita bem assim, em conta. O ingrediente mais caro que a gente tem aqui é a manteiga. Tirando manteiga, os ingredientes são bem mais baratos. Depois eu passo até o custo para vocês de quanto eu gastei com essa receita. Eu tinha os ingredientes em casa, então a única que eu comprei foi a manteiga mesmo. Então assim, vocês conseguem usar a criatividade no recheio. Vocês podem tanto fazer uma torta que já existe ou criar uma receita nova e aproveitar que estamos no começo do ano e colocar a cabecinha para pensar. Depois de os farelinhos, ó, tá vendo que fica parecendo areia de praia? Ó. Ainda tem uns bloquinhos de manteiga que eu tô desmanchando. Ainda tá geladinho, então tá tranquilo aqui. Caso esteja muito calor aí, Caldas faz muito calor, Morrinhos também tá, mas tá mais tranquilo hoje. Corre e leva pra geladeira um pouquinho. Se vocês verem que a manteiga derreteu totalmente, aí vocês correm e leva pra geladeira o mais rápido possível. Espera gelar um pouquinho. Ou se, não sei, vai que alguém não tá em Caldas ou Morrinhos e faz muito calor, aí vai acrescentando a manteiga devagar e deixando sempre no congelador, tá?
Agora que tá o farelinho, ó, quase não tem mais bloquinho de manteiga. Não sei se dá pra ver, pra vocês verem bem. A gente vai acrescentar as gemas. Um buraquinho aqui. E vamos acrescentando aos poucos. São 3 gemas, tá, pessoal? E aí, como eu tinha falado no começo, vocês podem aproveitar, para quem for fazer essa massa, aproveitar as claras e fazer um merenguezinho, colocar para dar uma tostadinha. E aí eu tenho certeza que o resultado vai ser incrível. Quando a gente começa a incorporar, ó, a gente começa a ver que ela vai tomando forma. A pâté sucré, ela é mais doce, né? Igual eu falei pra vocês que muda os ingredientes, se vocês forem comparar as receitas da pâté brisée com a sucré, é praticamente o dobro, mais que o dobro, na verdade, de açúcar. E ela é parecida com um biscoito amanteigado. Não sei se vocês aí têm costume de comer aqueles biscoitinhos amanteigados. Até se quem for fazer a receita aí e for fazer um tamanho da torta menor e quiser usar essa massa para fazer biscoito amanteigado, dá super certo também. Só tem que ficar de olho na temperatura do forno e na espessura que vocês forem abrir. Ó, minha massa já tá bem incorporadinha. Ah, e essa massa aqui, pessoal, ela é mais macia, tá? Do que as outras. E tem uma... A gente pode ter fazer também, caso vocês queiram fazer isso, vocês podem fazer a variação dela com chocolate, tá? Fazer a massa de chocolate. Mas isso aí depois eu explico pra vocês como que é. Ó, já tá praticamente toda incorporada. Vocês viram que eu nem precisei untar a mão. Depois de incorporar toda a gema e mexer e a massa estiver bem homogênea, bem lisinha assim, do jeito que tá, que é só mexer mais um pouquinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ela, né, vai fazer uma bolinha aqui e vai deixar ela descansar por no mínimo 2 horas, tá? E até 48 horas. Caso alguém queira fazer um dia antes, também pode. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui você pode abrir a massa e colocar entre duas folhas de papel manteiga. Como eu não tenho papel manteiga em casa, eu quase não uso, eu vou colocar a minha em um plástico filme, tá? E aí, vou mostrar pra vocês agora como que eu vou colocar. Vou só lavar minha mão e volto. Aí, pessoal, nesse processo agora vocês podem abrir a massa na espessura que vocês desejam. E vocês podem tanto fazer ela naquelas forminhas pequenininhas, ou vocês podem fazer ela grande. Eu ainda não decidi qual que eu vou fazer a minha. Mas eu acho que eu vou fazer a minha grande. Ó, a gente vai colocar aqui. Coloca outro plástico filme. Lembrando, gente, né, pandemia, então vamos adaptar o máximo possível que a gente pode fazer em casa mesmo. Quem não tiver rolo, pega uma garrafa aí, passa bastante plástico filme nela, lava ela bem bonitinha, higieniza direitinho e bora que tá certo. Teve alunos meus do 4º período que abriram massa até com potinho de pó royal, porque não tinha rolo em casa. Vou pegar meu rolinho aqui pra gente
pra gente abrir ela e deixar ela descansar. Como eu acho que eu vou fazer ela grande, então eu vou abrir no tamanho de uma forma grande. Mas se você for abrir ela em formas pequenininhas, você pode... Eu vou até dobrar meu plástico aqui, que vai ser mais ou menos esse tamanho. Você pode até abrir ela grande e depois só cortar. Ó, o seguinte, outra coisa. A espessura é o que vocês desejarem. Se vocês gostam de uma torta que tenha mais massa, que seja mais, para você sentir mais o gostinho da massa, você deixa ela um pouquinho mais grossa. Aqui tem mais ou menos a espessura de um dedo meu. Se você gosta daquela massa mais fininha, você abre mais. Abre mais. E deixa ela mais fina. O recheio, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque se você faz uma massa fina com um recheio muito líquido e um recheio que não vai ao forno, então com certeza ele vai vazar da torta. Então tem que tomar bastante cuidado no recheio. Ó, eu dei mais uma afinadinha na minha, ó, pra vocês verem. Continua um dedinho meu, mas um pouco mais fino. Não tô na câmera aí, fica difícil, né? Ó, um pouco mais fina. E agora minha massa vai pra geladeira, tá? Vai pra geladeira por pelo menos 2 horas. E aí eu vou assá-la, tá? Depois eu vou assá-la. E aí na hora que eu assar, eu mostro o resultado pra vocês dela assada. E aí se eu for rechear, eu mostro com recheio. Porque aqui em casa a gente não come doce, então não compensaria eu rechear a torta inteira. Mas se eu decidir rechear, eu mostro pra vocês. E outra coisa, eu vou dar umas dicas aí durante a aula de alguns recheios. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo no privado, tá? Tô à disposição. Se alguém tiver com alguma dúvida em relação a recheios e tudo mais. Quem quiser mudar a receita e fazer só metade da quantidade dos ingredientes, também pode fazer, porque eu sei que tem muita gente que mora sozinho. Eu fiz a receita normal inteira. Então, vocês podem mudar também, caso vocês prefiram fazer só a metade. Não digo mudar a receita em si, mas mudar a quantidade de ingredientes, né? Fazer a metade da receita, no caso. Lembrando que de 2 a 48 horas, caso você vai fazer um dia antes, tá? Passou de 48 horas, não presta mais, pode jogar fora. Quase que eu furei o negócio aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e eu vou explicar a prova para vocês durante a aula. No mais, muito obrigada e vejo vocês mais tarde.